Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai com ortografia, tá? Um pesadelo aí para alguns, porque afinal de contas, a ortografia, né, se refere à forma como nós escrevemos as palavras. E a dificuldade dentro da língua portuguesa é que algumas letras, né, apresentam o mesmo fonema, o mesmo som. Então, por exemplo, a letra S pode dar esse som, mas posso marcar também com C cedilha, com dois S's, enfim, tá? Então, a gente vai tentar esclarecer algumas dessas dúvidas, ok? Então, vamos lá. Uso de S e Z, tá? Quando eu tenho, por exemplo, esse finalzinho, izar, né? É com S ou é com Z? Então, se a palavra tiver no seu radical a letra S como pesquisa, pesquisar, análise, vou fazer analisar. Então faz parte do radical, igual aqui pesquisa, né? Eu tenho o radical já desse verbo com a letra S, então eu mantenho, tá? Porém, se a palavra não apresentar absolutamente nada de S no seu radical, no final do radical, eu vou colocar o Z, tá? Porque aqui na realidade a gente está usando todo um sufixo que é usar, o izar, tá? Então, humano, humanizar, real, realizar, ideal, idealizar, certo? Todos aí marcados com a letra Z, porque o sufixo é escrito dessa maneira. Exa com S e exa com Z, tá? Como que eu faço? Quando tiver um substantivo pátrio, igual japonês, francês, a forma feminina mantém o S, né? Só acrescento o A, igual japonês, japonesa, barão, baronesa. Aliás, desculpa, barão já entra em títulos, tá? Mas, por exemplo, japonês, japonesa, francês, francesa, chinês, chinesa e por aí vai, tá? Ou então títulos, né, como barão, baronesa, marquês, marquesa, burguês, burguesa, tá? Eu mantenho a letra S e retiro o acento aí, tá? E quando eu tenho o substantivo abstrato vindo, né, sendo originado, derivado de um adjetivo, o sufixo é esa com Z. Então, belo, beleza, real, realeza. Então, belo e real são adjetivos, ideal, rico, pobre são adjetivos. Para fazer o substantivo abstrato deles, eu coloco junto ao radical o sufixo esa com Z. Então, beleza, realeza, riqueza, pobreza, tá? Oso e osa, né, a forma feminina aí, a gente não tem nenhuma escrita com Z, tá? Então, maravilhoso, chuvoso, bondoso, tá? Amoroso, e a forma feminina, obviamente, amorosa, chuvosa, ok? Isa, para indicar a ocupação feminina, tá? Então, sacerdotisa, profetisa, tá? Vou colocar o S. Após ditongos, a gente também utiliza o S, tá? Como coisa, causa, ok? E nas formas verbais de verbos como querer, pôr, usar, obviamente usar aqui eu mantenho o S do radical, né? Do verbo usar, mas além disso, né? No caso de querer e pôr, quando eu fizer aí algumas das suas flexões, eu mantenho a letra S. Então, quis, quiser, quisera, quisesse, pus, puser, pusera, pusesses, pusesse, todos esses com a letra S, tá? Lembrando que existe a forma quiz, na realidade, né, com Z, mas é um jogo, uma rodada de perguntas, enfim. A forma com S é do verbo querer, e aí eu quis, tá? Uso de C cedilha com vocábulos terminados em to, como intento, intenção, canto, canção, exceto, exceção, todos marcados com C cedilha, tá? Derivados aí com, derivados não, desculpa, terminados, né? Derivados sim, derivados de ter, então deter, manter, conter, todos esses também marcados com C cedilha. Então, detenção, manutenção, contenção, tá? Sempre C cedilha. E os vocábulos terminados em tor, como infrator, infração, redator, redação, setor, seção, aquela seção com S, C cedilha, para dizer que é referente a departamento, a divisão, né?
Vocábulos também terminados em tivo, como introspectivo, introspecção, relativo, relação, ativo, ação. Vocábulos derivados de verbo, retirando a desinência e o R, tá? Então, eu tenho educar, esse é um verbo. Tira a desinência de infinitivo desse verbo, que é o R aqui, né? Cadê minha setinha aqui? O R aqui. Então, o que eu vou fazer? Tirou o R e coloca aqui o C cedilha. Então, educar, educação. Fundir, fundição, certo? Repartir, repartição. Tira o infinitivo, a desinência de infinitivo e coloca aí o C cedilha, tá? E após os ditongos, a gente também tem que utilizar o C cedilha. Então, eleição, traição, refeição, eu sempre tenho aí um ditongo antes, então a marcação vem com o C cedilha. A gente viu que para esse som de Z, eu faço com S após o ditongo, mas para esses sons, por exemplo, eu vou fazer com a letra C cedilha, tá? Com a forma C cedilha, aliás. Bom, uso de S, tá? Quando os vocábulos terminarem em NDER ou NDIR. Então, em D, indir. Então, fundir, fusão, né? Defender, defesa. Expandir, expansão. Compreender, compreensão. Então, eu vou marcar com a letra S. Vocábulos terminados em ter, erter e ertir. Então, inverter, inversão, divertir, diversão, converter, conversão, tá? Vocábulos terminados em correr e pelir. Então, concorrer, concurso, expelir, expulso, discorrer, que é falar sobre algo, né? Discorrer sobre algo é fazer um discurso, e aí marcando com a letra S, tá? Os dois S's quando eu uso. Se os verbos forem terminados em ceder, tá? Então, conceder, concessão. Ceder mesmo, o próprio verbo ceder, que é entregar, né? Eu tenho cessão, que é com C e dois S, diferente daquela outra sessão que a gente tinha falado, que era com S e C cedilha. Então, proceder, processo, certo? Exceder, excesso, ok? Verbos terminados em primir, tá? Então, imprimir, impressão, deprimir, depressão, comprimir, compressão, marcada, escrita aí com dois S. Verbos terminados em gredir, então, agredir, agressão, progredir, progressão, né? Sempre dois S. Verbos terminados nessa estrutura meter, né? Então, comprometer, compromisso, prometer, promessa, intrometer, intromissão, ok? Aqui o uso entre G e J, tá? Justamente para esses sons G e G. O que eu tenho? Quando que eu for escrever o G, por exemplo, com J? Obviamente, se o vocábulo for terminado em já, ou seja, eu mantenho a estrutura do radical aqui, ó. No radical existe o J, vou fazer um derivado, então, loja, lojista, mantém o radical. Canja, canjica, mantém o radical, mantém a letra J. Vocábulos de origem tupi-guarani, como giló, jiboia, genipapo, tá? Todos com a letra J. Com a letra G, eu escrevo aí as palavras que terminam dessa forma, em ajo, ejo, ijo, ojo, ujo, ou seja, esse jo, tá? A gente vai sempre escrever com a letra G. Então, pedágio, sacrilégio, prestígio, relógio, refúgio, todas com a letra G. E quando terminar em gen, então ferrugem, viagem, fuligem, coragem, todas essas com a letra G, tá? Exceto aqui a palavra pagem. Abro um parêntese em relação a viagem com G e viagem com J. Viagem com J é uma flexão do verbo viajar. Então, eu mantenho o radical de viajar, que é até a letra J. Eu viajo, tu viajas. Então, quando eu faço a flexão para presente do subjuntivo, né? Que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje. Tudo a letra J, tá? Que eles
viagem, certo? Então eu espero que eles viajem na próxima semana. Aí eu tô falando do verbo, marco com a letra J. Espero que a sua viagem seja na próxima semana. Utilizei o substantivo viagem, marco com a letra G, ok? Quando utilizar X e CH, tá? Utilize o X se os vocábulos começarem com me, mexer, mexilhão, né? A exceção aí de mexa, e quando eles iniciarem com em, tá? Enxame, enxurrada. Porém, se for prefixo em, tá? Derivado de cheio, eu utilizo CH. Por quê? Mantenho o radical da palavra cheio aqui, ó, certo? Eu só estou acrescentando um prefixo antes que é o em. Então, encher, enchente com CH. Mas enxame, né, não deriva de cheio. Não posso falar que o em aqui no caso seja o prefixo derivando de cheio. Por isso que eu vou utilizar a letra X, tá? CH após o em somente se vier da palavra cheio, tá? E utilizo o X quando forem ditongos, tá? Após ditongos. Então, caixa, ameixa. Retomando, a gente utiliza quando faz o som Z, eu vou utilizar o S. Quando faz o som S, eu vou utilizar o C cedilha. Quando faz o som X, eu vou utilizar o X, tá? Então, após ditongos, caixa, ameixa, tá? Eu utilizo a letra X. À exceção de recalchutar, e aí seus derivados e suas flexões, obviamente, e guache, tá? E sobre o uso do hífen, que também traz um pouquinho de dor de cabeça, tá? Quando eu utilizo o hífen em compostos em que os elementos perderam a significação, como assim? Por exemplo, amor perfeito. Eu não vou dizer que amor perfeito seja o sentimento perfeito. Amor perfeito aqui já tem outro significado, que é o nome da flor, tá? Então, põe o hífen. Dedo duro, né? Já perdeu o significado. Falo sobre alguém que delata tudo, que relata tudo. Pé de meia, não é um pé feito de meia, nada disso. Quando eu falo que eu estou fazendo um pé de meia, é porque eu estou fazendo uma reserva de dinheiro, tá? Por exemplo, pão duro, tá? Aquela pessoa avarenta, né, que não gasta com nada, não é necessariamente o alimento, o pão, que esteja duro. Então, quando eu tiver esses significados que já perderam o seu sentido original, tá? A gente marca com hífen. Compostos formados por adjetivos como latino-americano, luso-brasileiro, um estudo histórico-social, um estudo histórico-político, enfim. Quando eu tiver adjetivos compostos, a gente utiliza o hífen entre eles, tá? Compostos por substantivos em que o segundo elemento dá a ideia de finalidade. Como assim? Tem aqui vale refeição. O que significa? É um vale utilizado para pagar a refeição. Salário família, né? Parte do salário que é dedicado ao uso aí familiar. Por exemplo, seguro saúde, né? É um seguro voltado para a saúde. Então, quando o segundo elemento dessa estrutura composta for a finalidade do primeiro elemento, a gente separa com hífen também. E a gente separa também com hífen as palavras que tiverem aí formadas com advérbio, igual mal educado, mal-estar, bem-vindo, bem-estar. Então, todas essas apresentam aí um advérbio no início, então a gente vai separar com hífen, tá? Em relação aos prefixos, quando que a gente utiliza prefixos? Com o hífen, tá? Quando esse prefixo tiver a última letra idêntica à a primeira letra da próxima palavra. Como assim, ó? Eu tenho aqui micro-ondas. As duas letras são iguais, hífen entre elas. Contra-ataque, duas letras iguais, hífen entre elas. Observe aqui embaixo, ó, auto-escola. O é diferente de E, não põe hífen. Autorretrato. O não é igual à letra R, então não escrevo com hífen, tá? Escrevo sem hífen, e aqui nesse caso sou obrigada
a dobrar a letra R para não ficar autorretrato, tá? Então, quando essas letras forem iguais, hífen entre elas, tá? Quando forem diferentes, princípio da física, né? Polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem. Mesma coisa aqui, letras iguais se repelem, letras diferentes se atraem, não utilizamos o hífen entre elas. E quando a próxima palavra começar com a letra H, igual em auto-hipnose, extra-humano, ok? Quando os prefixos terminados com as letras M e N estiverem antes dessas letras também, M e N, lembra, letras diferentes, vamos colocar hífen entre elas. Quando a próxima palavra também começar com vogal ou com H, igual pan-americano, né? Pan terminou em N, começou a próxima palavra com vogal americano, hífen entre elas. Círculo escolar terminou aqui com M, começou com uma vogal E, hífen entre elas, e em pan helênico começa com a letra H, hífen entre elas também. E sempre utilizaremos prefixo, aliás, desculpa, sempre utilizaremos hífen para separar esses prefixos, além, como além-mar, né? A quem, ex-namorado, ex-prefeito, ex-governador, ex-presidente, pós-graduação, pré-vestibular, pré-natal, né? Pró, recém, igual que recém-chegado, sem, vice-presidente, governador, enfim, tá? Esses prefixos sempre serão isolados pelo hífen, ok, galera? Espero que eu tenha ajudado aí, ok? Se tiver alguma dúvida, é só falar, tá bom? Beijos!